Bom dia, decretos e profecias. O poder da comunicação assertiva para os seus resultados, desde que você tenha periodicidade, constância na sua comunicação assertiva, na sua positividade. Fala, já parou para pensar o poder que você tem na sua língua? Quem acompanha aí, né, um pouquinho a questão de provérbios, né, os ensinamentos milenares aí, sabe já do poder das palavras da comunicação. Quem não vai muito para a corrente da fé, da teologia, mas vai pela questão da linguagem comportamental ou não comportamental, por esses estudos aí, ora, aí a coisa também fica boa, né? Agora, eu tenho a responsabilidade de te dizer o quanto que esse pensamento positivo, essa comunicação assertiva faz a diferença no seu jogo de resultados, não só para a questão mercadológica de negócio, mas também para a sua vida. Decretos e profecias fazem as suas realizações e a sua vida acontecer em todos os níveis. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha só. Você sabe a diferença entre decretos e profecias? Você sabe o como fazer isso acontecer na sua vida prática através da comunicação? Como ter sucesso em vendas, como ter sucesso em marketing, utilizando esse sucesso de liderança, que é o tema que a gente fala, utilizando só o poder da fala. É o que a gente sempre tanto fala em poder de persuasão, influência. Tendo a consciência dos decretos, das profecias, e a gente vai aprofundar aqui nos próximos minutinhos, fica comigo, você tem uma criação da realidade, sim. Ah, Aline, tu tá falando de fé também, tá? Mas não precisa ter fé. Basta você entender que existe esse jogo biodinâmico do nosso cérebro que faz as coisas se modificarem ao nosso favor de uma forma intencional. Sempre é sobre intenção. E a gente fala aqui, sempre é sobre intenção e sobre comunicação assertiva, tá? Todos os resultados da sua vida está aqui, no poder da sua linguagem. Como que eu utilizo a meu favor? Para ter criação da realidade, para ter percepção de valor sobre os meus resultados, aquela percepção de valor que o outro tem de você e que é essencial para o marketing, inclusive está nos estudos acadêmicos de Potter, né, de Kotler, desses pais aí da administração do marketing, eles falam, para você fazer diferente, para você vender mais, você tem que ter uma boa percepção de imagem. Por isso tantas teorias sobre branding, que é gestão de marca, enfim, porque tudo que a gente fala aqui, não só eu como todos os outros marqueteiros, tá sobre a intenção de aumentar o valor da sua imagem diante do mercado, certo? Como é que a gente faz isso? Através de comunicação assertiva, fala, posicionamento, né? Então, logo, eu posso lidar com o meu meio, manipular o meio ao meu favor, dependendo se eu tenho ou não essa clareza de comunicação. Eu vou ter uma polaridade na minha narrativa positiva e eu vou ter resultados. Aqui que está o grande problema. Geralmente a sociedade hoje, ela não consegue se comunicar de uma forma positiva, com polaridades positivas. Então, a todo momento, as coisas acontecem nos nossos negócios, as vendas caem, ou eu bato o carro, ou a comida apodrece, qualquer coisa. O dia a dia é feito de situações. Essa é a dinâmica da vida. É inevitável a todo momento, 24 horas. Só que, o que acontece com a sociedade hoje? É sempre olhando para o fato, ok, mas de uma forma negativa, né? A gente não sabe lidar com a positividade, ou seja, estragou o pneu, de repente ia ter um acidente ali na frente, né? Ou porque, isso aqui é um alerta, porque não, graças a Deus não deu acidente, significa que tá na hora de mudar o pneu, né? Ou estragou uma comida, que bom que estragou antes de eu comer, vai que tivesse algum componente ali que ia fazer eu ficar com dor de barriga, isso e aquilo, ou, estragou a comida, eu tenho que fazer uma gestão melhor dos meus alimentos. Será que isso é possível? Então, todo fato, ele nos revela algo que a gente tem que melhorar. Quando a gente tem essa visão, essa doutrina, ou essa habilidade de inverter a polaridade da nossa comunicação interna e para com o mercado, eu começo a ter resultados. Quando eu tenho isso na minha equipe de trabalho, quando eu tenho isso nas minhas redes sociais, quando eu tenho isso para com o mercado, eu tenho resultados. Mas não é resultado só porque a teoria da comunicação comprova, tecnicamente, que a compatibilidade, a conexão, o rapport acontece, as pessoas se sentem mais confiantes, mais confortáveis com a minha comunicação e por isso preferem a mim do que o concorrente. Não só por isso, mas porque também quando eu tenho diálogo interno, nesse sentido de comunicação positiva, o que acontece? Eu
eu reorganizo uma biodinâmica mesmo aqui dentro do meu corpo, que vai fazer com que os meus hormônios, né, de adrenalina, citocina, aquelas coisas todas maravilhosas que fazem a gente produzir, que fazem a gente ter foco, que fazem a gente ter mais resultado, né, mais criatividade, mais inovação. Gente, isso tudo são conexões neurais. Qual é o motor, qual é o combustível, qual é o alimento das conexões neurais? É o pensamento positivo, é essa intenção de cocriação sobre as coisas boas da realidade. Então, eu só vou conseguir abastecer e alimentar esses neurônios, como mais ou menos assim, eu preciso correr uma maratona de 40 quilômetros, mas eu preciso fazer um preparo, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que me hidratar, de repente eu tenho que dormir bem, existe todo um contexto de preparo, senão eu não vou conseguir. Então, para mim ter sucesso, eu preciso alimentar as minhas conexões neurais. Como é que eu faço isso? O alimento, o combustível é esse pensamento positivo que vai me dar foco, vai me dar direcionamento, né? E vai te dar essa persuasão no sentido de energia. Você vai conseguir aí, através dessa comunicação assertiva, criar a sua identidade, criar o seu brand. E fazer acontecer todos os passos que a gente falou na semana passada, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, nós trabalhamos os passos da prosperidade, nós estamos no sexto, né? O sexto passo é essa comunicação assertiva que a gente tem que cuidar antes de montar uma estratégia de marketing. Vê se faz sentido para você esse contexto, só que a gente já vai aprofundar mais, tá? A gente já vai falar em decretos e profecias dentro da comunicação assertiva, como que decretos, por que decretos e profecias acontecem. Aí você vai lá num guru, né, num mago, enfim, né, achando que você não tem condições de fazer seus decretos e realizar suas profecias. Tem. Com comunicação assertiva, com mindset, ok, você tem, né, você tem esse poder. Por quê? Porque você tem clareza e porque você sabe organizar essas biodinâmicas que trazem realizações, seja no nível científico para quem é ateu, ou seja no nível de espiritualidade para quem crê em fé, né? Então, de toda forma, de uma via ou outra, a confiança ela vem. É uma confiança que mexe no seu íntimo, então você desenvolve uma autoconfiança e uma confiança de percepção de imagem do seu cliente para consigo. Vê se faz sentido. Bom dia, bom dia. Papo de maluco, né? Papo, o que essa guria tá relacionando comunicação assertiva, marketing e vendas com profecias e decretos? Meu Deus do céu. Se a gente passa estudando o poder da palavra para tentar mostrar para os empresários o poder da comunicação assertiva, e quando a gente se dá conta, a gente está ensinando algo que já está escrito, né? Que é a gente saber fazer profecias e decretos. E profecias e decretos, os quais não tratam só do meio executivo, né? Missão, visão, valores, conquistas, mas do meio da saúde também. Então, o eu sou é muito forte. O eu sou, aí você vai para quântico, o eu sou é muito forte. E isso é comunicação assertiva, isso é um diálogo interno, isso é comunicação assertiva. E aí você vai criar essa realidade paralela dos acontecimentos, inclusive no ambiente do marketing digital. O que é marketing se não relacionamento com o meio? Marketing é igual a relacionamento com o mercado. O que é o mercado? É o meio, é a interação social. Então, para que eu possa ser assertivo na minha comunicação, eu tenho que aprender a desenvolver essa habilidade de persuasão. E assim eu vou colher frutos. Seja porque o universo me ajudando, seja porque eu tenho essas conexões neurais aí saudáveis funcionando. Se eu não exercito isso, atrofia. Então, para que eu possa manter o meu foco, as minhas metas, eu preciso saber realizar decretos e profecias utilizando o maior de todos os poderes que você tem, que é a sua comunicação. A sua comunicação com o meio, a sua comunicação com o todo, a sua comunicação consigo mesmo. E isso vai trazer o quê? Uma expansão da sua consciência, uma expansão da sua realidade, uma expansão da sua mentalidade. Primeiro a mentalidade, depois a realidade, né? A realidade em abundância. Vai te trazer abundância, vai te trazer clareza de propósito. Sem propósito a gente não vai longe, a gente morre na praia em todos os aspectos, especialmente quando a gente pensa em marketing, vendas e liderança. Então, propósito com ação, né? Ou melhor, ação com propósito. Ação com propósito. Então, eu me coloco em ação quando eu tenho clareza dos meus pensamentos. Quando é que eu tenho clareza dos meus pensamentos? Quando eu organizo a minha comunicação. Quando a minha comunicação ela se torna assertiva. Né? Se eu pensar em decretos e profecias e no poder da palavra, eu organizo, eu acordo de manhã e eu coloco intenção positiva na minha fala, ali eu já dito meu dia, ali eu já dito minhas ações. Isso vai acontecer sim ou não.
e tudo que você conversa consigo mesmo é uma ordem para o mercado. Sim, existem teorias científicas que comprovam isso, mas algumas pessoas que são movidas pela fé também sabem que essas coisas acontecem. E aí as realizações, elas acontecem do ponto de vista de vendas, do ponto de vista de sucesso mercadológico, do ponto de vista de dinâmica, né, de integração com o seu cliente, de conexão com o seu cliente, né, de treinamento de times de vendas. Então, se encaminhar para esse bem coletivo é sobre eu dominar a minha potência de fala, seja no ambiente de fé ou seja no ambiente técnico. Se você, para um dos dois lados, você tem que correr. Essa é a minha dica. Ali, dá exemplos práticos, tá? Use palavras de ação positiva. Então, descubra, experimente, transforme, né? Não use a palavra talvez, não use a palavra eu acho, não use a palavra eu vou tentar. Tudo isso não são decretos. Tudo isso já existem comprovações científicas que não funcionam, mas por que não funciona no final das contas? Porque não são decretos. Eu acho, eu vou tentar, você não está decretando nada. Quando você decreta, né, e aí a gente vai para estudos aí, quanto mais você é objetivo, quanto mais você é claro em cima das suas intenções, mais realizações você tem, né, em todos os níveis. Agora, como é que a ciência explica isso? É porque são os decretos. São os decretos que você tem que aprender a fazer. E os decretos te levam às profecias, tá? Vamos aprofundar mais um pouquinho nisso. Olha só. Você consegue ressignificar crenças, tá? O que nos impede? Quais são nossos sabotadores da comunicação que fazem com que nossos resultados não venham do ponto de vista de marketing, liderança, vendas, inclusive de vida, tá? O que acontece? Quando você não sabe realizar decretos através de uma comunicação assertiva ou positiva, você vai, todo o decreto que você não faz, você tarda um resultado, tá? É simples assim. Agora, o que é essa minha ineficiência? O que é essa minha ineficiência de realizar, de comunicar com clareza? São as minhas crenças, né? Então, eu tenho que quebrar essas crenças com decretos. Eu tenho que quebrar essas crenças. Isso a gente chama de ressignificação. Como, por exemplo, o exemplo do pneu que eu dei. Como, por exemplo, o exemplo da alimentação ali, dos alimentos, né, estragados que eu dei. Então, não use assim, eu mereço estar nesse lugar, né? Aliás, não use eu não estou nesse lugar, eu tentarei estar nesse lugar. Use eu mereço, né, estar nesse lugar. Então, tu sempre tem que trocar o polo, a polaridade do poder das palavras, porque elas têm energia, assim como as cores, assim como os objetos. Todo objeto tem energia, né? A gente fala muito de comunicação subliminar. A psicologia da comunicação, ela nos revela isso. Isso é uma ciência, né? A psicologia da comunicação, porque quando você vai fazer um estudo de brand, um estudo de marca, você pensa nas cores da sua logotipia, por que em determinado momento você usa rosa e não azul, ou verde e não marrom, ou amarelo e não branco, né? Aí existe lá um gráfico, existe uma escala de cores, né, da intenção das cores, da psicologia das cores. Então, quer dizer, as cores, elas têm energia, elas têm um impacto no emocional. Tudo que impacta no emocional traz resultados bons ou ruins. E isso é tão forte que a gente fala muito dentro do marketing também da cadeira de arquétipos. E os marqueteiros utilizam muito isso para vender. E as empresas que utilizam esses recursos, elas têm sim muito mais vendas, elas têm sim muito mais resultados. Então, quando eu quero fazer marketing, o que eu penso? Eu tenho que contratar uma agência, porque eu não sei fazer o que eles sabem fazer, porque eles têm dominância sobre essas questões da psicologia da comunicação, e eu não tenho. Agora, quando eu pego a linha central do porquê, o que faz a diferença de fato, eu entendo que são os decretos. Por quê? Porque tudo tem energia. Então, a comunicação assertiva ou a comunicação positiva dentro dos estudos do marketing é aquilo que, através de uma corrente teórica, te comprova, comunica com firmeza que seu cliente vai se tornar mais confiante e ele vai comprar mais. Ora, a gente tem que adotar isso para toda a nossa vida. Eu não preciso de um livro, não preciso de alguém que me ensine. Basta eu colocar isso no meu dia a dia, eu colocar isso na minha corrente. Então eu vou começar a me envolver com essa realidade. Eu já
vi a minha realidade. Então, eu já decretei, já realizei. Eu vi nos meus sonhos, eu vi em algum lugar, nem que seja na concorrência. Por isso, fazer benchmarking também é muito importante, né? Eu saber modelar aquelas pessoas, aquelas marcas, aquela concorrência para trazer para a minha realidade. Tudo que eu vi, tudo que eu vi, seja na minha realidade, ou seja nos meus pensamentos, ou seja nos meus sonhos, é porque já existe em algum lugar. Se já existe, não é, já é real. Como é que eu vou duvidar? Se já existe, alguém chegou, como é que eu não vou chegar? Então, quando eu tenho esse pensamento claro, opa, se alguém já realizou, então existe um caminho, deixa agora eu focar nesse caminho. E quando você foca nesse caminho, porque você tem esse mindset de expansão, né, que trata muito que trata 100% da comunicação da sua palavra positiva, o que vai acontecer? Como eu sempre brinco, né, com meus clientes, enfim, você vai mirar na lua para acertar as estrelas. No mínimo isso acontece. No mínimo isso acontece. E às vezes você mira numa estrela e no percurso você tá chegando, opa, tem outra mais bonita ali do lado, né? E você muda a rota, mas sempre é melhor. Tudo converge ao bem daquele, né? Então, daquele que crê. Então, quando um vendedor, por exemplo, né? Quando um vendedor acredita, ele acredita assim, ó, incansavelmente, tá? Ele acredita mesmo, ele tem fé que o que ele diz, né? Por exemplo, assim, ó, o cliente, quando ele acredita muito naquilo que ele está vendendo, naquele serviço, naquele produto, o cliente, ele se sente confiante. Ele percebe a autenticidade e a prosperidade daquilo que está sendo ofertado para ele, né? E aí ele vai confiar, ele vai comprar. É simples assim. Aline, qual é a diferença de um bom marketing para o marketing ruim? Aquele que passa a confiança, aquele que passa a autoridade, aquele que passa posicionamento mercadológico. Por isso que a gente fala tanto em gestão de marcas, por isso que a gente fala em brand, por isso que a gente fala em marketing ideológico, que tem pessoas que não acreditam ainda no poder disso para fazer a proposta de valor acontecer. Então, Aline, a gente pergunta, né, dentro da estratégia de marketing, em algum momento, qual é o teu índice de conversão? Qual é o teu índice de conversão? 4%, 5%, 20%. Opa, 20%? 80%. Opa, 80%? Nossa, então tu confia no teu negócio. Tu confia no teu produto. Mas eu vendo algo que eu não confio. Bom, então dá um passo para trás, vamos fazer administração e gestão antes de querer fazer marketing expansivo. O que acontece? O marketing digital, gente, ele é uma explosão, eu sempre falo isso, ele é uma explosão, uma amplificação daquilo que você já faz, né? Então aí a gente tem que dar um passinho antes, tá? A gente tem que ter certeza sobre aquilo que a gente está vendendo, sobre aquilo que a gente está servindo, sobre aquilo que a gente está falando. Agora, o problema que eu vejo nos caminhos aí, né, que a gente trilha esses 20 anos aí de marketing, que é a síndrome do patinho feio no Brasil, ela é muito evidente. Então, a pessoa, o cidadão, a marca, tem baita potencial, tem um produto, um serviço muito próspero, mas tem vergonha de se expor, ou não sabe comunicar o seu valor. E aí, sabe o que acontece? Prejudica o próprio mercado, porque está deixando de ofertar para o mercado algo que é uma solução para a dor dele. Então a gente tem que romper com essas crenças e utilizar mais a comunicação assertiva, inclusive nesse diálogo interno. Sim, nós conhecemos nosso produto, aí a gente roda aquela matriz, né, de forças, enfim, diferenciais, competitivos, aquelas coisas todas. Nem que a gente tenha que trazer para a técnica e botar todo mundo num treinamento, numa sala e mostrar. Esses são nossos diferenciais. Isso faz a benchmark, mostra o gráfico de benchmarking. Olha, isso aqui o concorrente faz, a gente faz melhor. Mostra. Não é para ficar escrachando no cliente, falando mal da concorrência. Isso é feio, tá, gente? Porque quando a gente desmerece o outro, a gente já saiu de toda essa zona aqui que a gente está falando de psicologia positiva ou psicologia da comunicação assertiva, tá? Então não é sobre eu denegrir o outro, porque aí já mostra, já entra numa energia de dar ruim, já dá ruim pro seu cliente, ele percebe essa energia ruim. Mas é sobre eu destacar, é sobre eu destacar e me defender, é sobre eu mostrar deixar o meu legado, educar o mercado, mostrar realmente as minhas forças. Por quê? Porque assim você está ajudando mais o seu cliente, porque a gente parte do pressuposto que a sua marca olha para as necessidades do seu cliente, estuda o seu cliente, estuda as dores dele. Isso é o cenário ideal e é isso que a gente faz quando a gente roda as ferramentas de estratégia de comunicação lá, antes de rodar as questões das técnicas do operacional. Então, quando uma alma, como ser, e agora você adapta para a sua vida para ficar mais claro o entendimento e também para você treinar no seu dia a dia, isso que a gente está falando,
independente se você tem intenção de hoje abrir uma live e ir para o marketing digital ou não, tá? Já vai treinando na sua vida aí que você vai ver diferença. Você vai ver que vai ter mais gente te comprando, né? A sua energia de prosperidade. Quando uma alma, tá? Assim como quando um vendedor acredita que o que ele diz, o cliente se sente com mais confiança, né? E propenso, né, a comprar. Assim como o vendedor, uma alma, qualquer que seja, né? Nós, quando acreditamos no que dizemos, né? Ou seja, temos nossa identidade, temos nossa autenticidade, nosso conhecimento aí, né? Nossos valores, nossos princípios, nosso autoconhecimento, nossa missão. Então a gente tá firme em quem a gente é. Aí vem aquela pergunta, né, básica, tá, mas quem você é? Né? Quando a gente faz esses treinamentos de PNL, Programação Neurolinguística, enfim, a primeira pergunta é, quem você é, né? Mas bem, quando eu sei quem eu sou, e quando uma alma acredita fielmente, acredita mesmo, né? Naquilo que ela fala, naquilo que ela se posiciona, enfim, o que vai acontecer? O universo todo, seja seus familiares, seja seus parceiros, seja a divindade, seja o que você acredita, o universo todo, ele vai também sentir a sua autenticidade, vai também sentir a sua confiança e vai também realizar mais. Então a realização vem com esses decretos de quem eu sou, tá? Estamos aprofundando na questão dos decretos, nas profecias, esse tema é muito fundo, tá? O poder das palavras, da comunicação, a gente estuda muito isso. Então, isso acontece mesmo na saúde, tá? Mesmo na saúde. Eu sou um comunicador eficaz, né? Eu ainda não me desenvolvi, mas eu quero ser, tá? Eu sou um comunicador eficaz. Olha, você é. O que difere um ótimo comunicador eficaz de um iniciante? O tempo, a experiência, mas isso aí é só uma linha, é só um caminho. É só você galgar, pronto, chegou. Então você já é, né? Essa realidade já existe. Basta você decidir, basta você decretar. Isso é um decreto. Eu sou um comunicador eficaz. Isso é um decreto. Cada cliente que eu tenho sente a minha confiança, a confiança do meu trabalho. É um decreto. Qual é a diferença entre um vendedor que não faz isso e um que faz todos os dias? Ele muda a biodinâmica dele toda. Em nível de fé, o universo responde. Em nível de realizações, ele mantém foco, ele muda a biodinâmica dele, as pessoas percebem, coisas acontecem, oportunidades começam a aparecer. Inevitavelmente. Eu vou ficar antenado sobre o que me desvia desse foco quando eu digo a cada cliente, todo cliente que eu tenho tem confiança no meu trabalho. Quando eu tô focado nisso, todas as minhas ações, a biodinâmica do meu cérebro vai se organizar e se preparar. Isso nível de subconsciente, tá? Psicologia da comunicação. E eu vou caminhar para esse foco e tudo que me desviar desse foco, naturalmente, meu cérebro vai dizer não. Então, eu não preciso fazer esforço sobre a realização, ela simplesmente acontece. E acontece de forma instantânea, a partir daquele momento que você decretou. Então, é o poder da palavra, o poder da comunicação assertiva moldando aí as suas realizações. Agora, comece a decretar, né? Comece a aprender a usar da polaridade positiva da comunicação para transmutar essas energias e fazer suas realizações acontecerem, né? E aí você pode apimentar, né? Aí você pode apimentar com essas técnicas. Essa é a linha, tá? Básica. Você aprimora, você apimenta com as técnicas que a gente já vem trazendo aqui todo dia 7h37, como por exemplo storytelling, né? Colocar histórias envolventes no meio aí dessas palavras de valor, né? No meio dessas palavras de valor que você já entendeu que faz a diferença no jogo. Palavras de valor, mentalidade positiva, comunicação assertiva, beleza, segurança, inovação, né? Claro que aí você usa as palavras de acordo com o seu ambiente. Se você está no ambiente de negócios, você vai falar de missão, de propósito, de valores. Se você está no ambiente familiar, você vai falar de saúde, você vai falar de outros níveis de prosperidade, mas sempre níveis de prosperidade. Conectar com esse ambiente, então, né? Fale de paz, deu errado, não, ameniza, né? Deu ruim, sempre dá ruim. A gente vive nesse mundo dando ruim sempre, né? Só que sempre tem um lado oposto, sempre tem a polaridade oposta pra gente transformar os problemas em desafios, tá? E aí você vai se conectar com seus ambientes sempre nessa polaridade. O que vai acontecer? Seus clientes vão sentirem confortáveis. Aquele ambiente de segurança vai ser criado. E na programação neurolinguística, na PNL, a gente estuda muito a cadeira de rapport, que trata disso, mas na verdade é essa comunicação positiva que deixa o outro num ambiente de segurança e de confiança.
Então, fale com essa linguagem sobre os seus objetivos, tá? Sempre desenvolvendo a escuta ativa para também trabalhar alinhado com os objetivos dos seus clientes, né? Daquele ambiente que você está inserido, tá? E o segredo é a intenção profunda. Por que os decretos acontecem? Porque tratam de intenção profunda na comunicação. Tratam de comprometimento. Quando eu decreto, eu já não tenho mais... eu já tenho vergonha se eu quiser voltar atrás. Então, quando eu decreto, eu tenho consciência que é um processo que eu tô me comprometendo a realizar. E que a partir daquele momento, a minha vida toda vai se moldar e se transformar em direção daquele decreto. Então, ele vai acontecer de uma forma ou outra. A questão é que eu vou comemorar cada passinho, né? Eu vou comemorar cada feito, mas eu nunca vou perder ele de vista, o decreto de vista. A intenção profunda vai estar sempre ali. O comprometimento vai estar sempre ali. Logo, os resultados vão estar sempre ali. O decreto é algo pessoal, é nível de... é eu comigo mesmo. A profecia é coletiva, mas a profecia é a realização do decreto, né? Então, a profecia tem a ver com fé. O decreto tem a ver com determinação, né? Com mindset, né? Com psicologia positiva, com aquelas questões que envolvem aí toda a dinâmica aí da comunicação. Agora, se eu tenho periodicidade e constância, aqui está o segredo do marketing, imagina você multiplicar todos os dias, todos os segundos potenciais de realização com decretos contínuos. Eu passo 24 horas pensando, decretando coisas boas para a minha vida. Né? Se eu trago isso para o contexto do marketing dos canais de comunicação, eu passo continuamente falando bem dos meus produtos, falando bem do mercado, falando bem do meu segmento, mostrando para o mercado sobre como que eu educo ele, sobre como que eu ajudo ele. Você imagina você turbinar isso de uma forma exponencial, e aqui entra o poder do marketing digital. Imagina você colocar esses decretos de afirmação sobre como que o seu produto ou serviço ajuda o seu cliente, sobre como ele transformou vidas. Eline, isso é prova social? Sim, gatilho de marketing, prova social. Então percebe que as técnicas, elas traduzem aquilo que a gente é básico, aquilo que a gente já deveria saber desde o nosso nascimento, né? Ter uma comunicação assertiva sobre tudo e sobre todos. Bem, quando você faz isso com periodicidade e constância, o que vai acontecer? Resultados exponenciais. E é sempre sobre isso que trata a estratégia de marketing. Então, você vai guiar o seu comportamento, você vai guiar os seus resultados, você vai guiar ali, eu não sei o que botar na minha comunicação, na minha estratégia de comunicação das redes sociais. Esteja guiado pelos seus decretos e sobre os seus propósitos, tá? E aí, de uma forma condicional ou incondicional vai acontecer. O que são decretos, profecias ou decretos condicionais? Aqueles que dependem de alguma coisa, né? O que são incondicionais? Que vão acontecer porque depende só de você. Só que como a gente fez uma transmissão anteriormente, lembra que a gente está trabalhando passos anteriores, o condicional, se depende de algo, ainda assim você tem que ter plano B, C ou D. O que não pode ser condicional é o seu propósito. Esse não pode ser condicional. Mas o meio, ele vai te testar. Ele vai trazer, ele vai te... De várias formas aí, acontece de você, daqui a pouco, ter uma desistência ali. Por quê? Porque às vezes seus decretos dependem de algo. Ele é condicional. Mas se o seu propósito não é, o seu cérebro, uma vez que você decretou, vai encontrar alternativas. Então, isso é muito importante ter consciência, tá, gente? É sempre sobre o uso intencional da palavra, tá? Sempre sobre o uso intencional da palavra. Então, a profecia, ela é revelada, tá? Já o decreto, ele cria a realidade. Essa é a diferença, tá? Mas tudo parte por comunicação. A profecia, ela fala de uma mudança coletiva, tá? O decreto, ele vem de uma mudança pessoal, de um plano pessoal, tá? Emocional ou profissional. A profecia é espiritual, o decreto é emocional ou profissional. Então, a todo instante, o marketing é relacionamento com o meio. E a todo instante eu tenho que estar cuidando da minha comunicação para que as vendas aconteçam, para que a minha autoridade seja lapidada e para que eu vá me desenvolvendo todos os dias de forma a deixar meu legado e ensinar as pessoas sobre aquilo que eu tenho a entregar em nível de proposta de valor. Toda a empresa tem que ter proposta de valor, tem que ter missão, visão, valores, porque senão ela não vai muito longe, sobretudo nos meios de hoje, né? A gente fala sobre isso. Então, para a gente começar a se encerrar, um exemplo claro. Eu terei sucesso em minhas vendas, tá? Isso é um decreto.
todo tua biodinâmica vai funcionar para isso, né? Então você vai criar, teu cérebro, ele vai te dar inspiração, ele vai te dar muita criatividade e ele vai continuamente buscar, porque o cérebro não distingue, né? Ontem, passado, futuro, imaginação de realidade, se você decretou, ele vai entender que aquilo é verdade, né? Então o teu cérebro, ele vai criar essa mentalidade de abundância no sentido de realizar. Eu terei sucesso nas minhas vendas. Você terá. Teu cérebro, você querendo ou não, vai fazer de tudo para que isso realmente aconteça. Então você vai estar lá tomando café e daqui a pouco vai ter um insight. Né? Você já viu os insights? Né? Quantos insights você já teve? Você tem tido? Se você não está tendo insights, é porque você não está decretando e não está esvaziando a cabeça para que a realidade te ajude aí. Então, vai vir um insight. Vai vir um insight. Você vai criar vai começar a ter oportunidades, a aparecer oportunidades naturalmente, tá? Então, isso são as conexões neurais aí, utilizando o seu poder da fala para trabalhar a teu favor. Então, a gente tem que aprender sobre isso, a gente tem que estudar mais sobre isso, a gente tem que aprofundar nisso, tá? E, agora, pode ser condicional, né? Se uma profecia, se vocês mudarem, vocês vão ter o resultado tal, né? Então, é a certeza de algo, essa é a diferença. A profecia é a certeza de algo. Quanto mais decretos você faz, você mais trabalha, você mais vai vendo profecias sendo realizadas, tá? Gente, vamos ver o que mais eu preciso te dizer. Então, no decreto, a convicção, ela molda a mentalidade, tá? A liderança, a energia do todo, que por sua vez criam a realidade profetizada, tá? Então, no decreto, presta atenção aí que a gente encerra, no decreto, a convicção molda a mentalidade e a energia do todo, né? O que, por sua vez, mais cedo ou mais tarde, cria a realidade profetizada, tá? Então, eu alcanço todos os meus objetivos de vendas com confiança, tá? E isso vai fazer com que a biodinâmica do seu cérebro, do seu comportamento se modifique e altere a sua confiança. Isso vai fazer com que altere sua liderança. Isso vai fazer com que altere seus resultados. Isso vai fazer com que, de novo, você acerte as estrelas, ainda que tenha mirado na lua, tá? Mas você vai mudar. Então, isso é essencial, uma característica básica dos times de liderança, das empresas que lideram, das pessoas que lideram. E isso tem a ver com o brand, com o relacionamento com o mercado, tá? Eu profetizo, né, sobre a minha vida, sobre os meus clientes, sobre os meus negócios, se eu tenho resultado. Isso serve para sua vida também, tá? Um contexto de saúde, um contexto pessoal, isso serve para tudo. Então, eu desejo que você se aprofunde no poder da palavra, né? No poder da energia que o todo realiza através do seu pensamento positivo e através desse mindset de prosperidade em nível contínuo, tá? Quanto mais você desenvolve esse músculo, mais resultado você tem, isso é inevitável, gente. Dito tudo isso, te desejo uma excepcional segunda-feira, uma excepcional sexta-feira. Esse é o sexto passo, tá? De cinco que a gente viu antes, sobre o que a gente utiliza de técnicas para criar um ambiente de prosperidade em nível estratégico. Só que eu estou fazendo essa conexão, né, do pessoal com as técnicas que a gente tem aí dentro da administração, do marketing, para você que não tem condições financeiras daqui a pouco de contratar um profissional que te aplique ferramentas, que você entende a linha, o contexto, né? Como disse em outra transmissão, que nem você tá numa aula de matemática, aí você paga lá para saber a fórmula, né? Para ir bem na prova lá, você está estudando lá para um concurso, vamos dizer, de matemática. Aí você paga alguém para te ensinar a fórmula, né? Mas você não tem dinheiro. Então, o que a gente quer é te ensinar como chegar nas formas que você precisa. Né? Então, existem técnicas e ferramentas comprovadas no campo da administração e do marketing e também no campo comportamental, que a gente sintetiza, né? Por isso que a gente fala marketing, vendas e liderança, tudo voltado para gestão do seu CPF e do seu CNPJ, né? Então, existem técnicas, metodologias que validam tudo isso, mas existe um beabá, existe um passo lógico, uma linha central, que são essas questões que a gente traz aqui, tá? Tem um excepcional dia, amanhã a gente volta com mais 7h37, faça acontecer, até mais.